Som. Daí, agora sim. Testando som hoje, dia 23 de maio, segunda-feira, para um diário. Sexta-feira foi um dia de muito aprendizado mesmo. Eu fiz o diário aqui, o diário deu quase meia hora, e a hora que eu fui subir pro YouTube que eu vi que eu tava com o microfone mutado. Foi triste. E aí eu acabei não regravando, porque, putz, é foda se repetir todas as ideias, mas o fato de eu ter feito pra mim, vamos falar assim, mesmo que não tenha gravado o áudio, foi bastante importante e de aprendizado. Mas vamos lá para o dia de hoje. O dia de hoje não foi um dia difícil, mas eu não operei bem. Mas também não operei tão mal. Por quê? Porque o principal movimento do dia, eu perdi ele, não foi um movimento tão claro, e depois o mercado estava esticado e não teve muita força para dar sequência no movimento. Então eu acabei fazendo duas operações e eu bem dizer, eu alfacei nas duas, encurtei proteção. Ela até chegou a andar um pouco mais, não me estopou, só que também não deu alvo, foi um movimento preso. Então, assim, eu não entrei com tanta convicção, acabei, de certa forma, alfaçando, mas o lado bom foi que eu percebi que o mercado já não ia andar mais e não era momento de entrada e foi praticamente como não operar hoje. Então, eu fiz essas duas operações, saí com 60 míseros pontos, R$ 24. Eu até anotei aqui no diário, né? As entradas ofereceram stops bastante curtos, 75, 90. E os alvos aqui estavam em torno de 400, 500 pontos. Chegaram a andar 200, 200 e poucos e voltaram. Por isso que eu protegi. Então, já com o resultado do dia de hoje, a gente sobe um pouquinho a caixa e a quantidade de acertos, mesmo que considerando proteções aqui 0 a 0. Mas vem de certa forma verdinho aqui os últimos dias. Mas vamos lá, o que interessa. Então, o que o mercado fez hoje? A começar pelo diário, nós abrimos num baita gap de alta. É, aqui tanto pelo índice futuro quanto pelo IBOV, né? O IBOV não tem gap, mas pelo índice futuro, nós abrimos num gap de fechamento até a abertura de hoje de 715 pontos, o que é considerável. Então, quando a gente olha para os 60 minutos, a gente fez esse primeiro candle aqui, né? Então, como eu falei, o gap de 700 pontos, a gente foi para cima, chegou a cutucar aqui aquele 50% daquele canal que eu venho usando desde lá de baixo e que ainda se torna relevante para mim. Chegou a perder mínima, como se fosse um trap aqui, ou de certa forma uma venda, só que nem chegou perto da 9 de 60 e já recuperou, então demonstrou força o mercado hoje. E ali foi a entrada do dia, que eu acabei não pegando, mas vamos dar uma olhada. Então, pelos 5 minutos, a gente vê que ele abriu aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz logo cedo foi desenhar o Fibo Gap. E vejam que ele ficou trabalhando aqui com as médias emboladas, é, sem, sem dar muito o que fazer, né? E eu até, para ser sincero, tinha pensado numa venda aqui, 180 pontos, mas acabei não pegando. Falei, pô, segunda-feira, vamos entender melhor, deixar o mercado sair desse range, ver o que está acontecendo, né? E aí fiquei monitorando o Fibo Gap. A minha expectativa é que ele fechasse esse gap e desse uma compra aqui no 61, ou de fato, por a gente estar muito próximo de uma resistência, seja dessa linha preta aqui, que era o topo anterior lá de semana passada, ou até mesmo o canal, eu achei que poderia vir uma correção mais aguda, uma vez que sexta-feira foi um candle de alta. Mas o mercado não fez nada disso, então ele fez essa congestão, ameaçou perder para baixo e aqui ele deu a entrada do dia, de certa forma, mas não era uma entrada fácil de perceber pelo seguinte, porque ele perdeu o range para baixo e ele fez uma microestrutura de um pivôzinho aqui, né? Então fundo, topo. Só que isso aqui poderia muito bem ser interpretado como uma bandeira de baixa, né? Então, mesmo pelos 2 minutos, o movimento aqui dentro dessa bandeira estava aí de 200 pontos. Não era uma entrada fácil de pegar. Mas assim, que de fato ela testou 50% do gap. Isso aqui foi próximo das 11 horas. E aqui ela fez esse pivô em cima da estrutura da média de 72, né? Que é uma média que eu tenho observado bastante. Foi interessante, mas não era uma entrada clara. Tá? Então, o que o mercado fez depois disso? Ele veio, fez esse trap aqui e rompeu para cima.
Aí quando ele rompeu para cima, eu comecei a projetar alvos para tentar entender até onde que esse movimento ia. E de fato que, cara, tem muito alvo para cima que pode ser desenhado. Então eu fiquei tentando buscar essas confluências aí, bem como entender as resistências, né? Então a gente tinha essa resistência do topo, né? Vamos ver pelo 60, que fica mais fácil aqui de ver. E a gente tinha a primeira retração do macro, né? Inclusive no Ibov, que estava aqui nesse fibo. Deixa eu até pôr esse fibo como vermelho ou preto, que seja. Talvez vermelho. Eu gosto de traçar as retrações com vermelho. E o mercado foi lentamente buscar esse patamar, né? Então, vamos ver aqui na estrutura do 2 de novo. E vamos desenhar os fibos que eu tinha mapeado aqui. E que era a minha região de interesse, antes de eu falar das minhas entradas. Mas uma vez que ele rompeu esse Fibo Gap aqui, o que eu fiz? Joguei o primeiro alvo do Fibo Gap. Falei, opa, ele dá certinho lá com o 61, certo? Que está ali na linha vermelha. Então achei isso interessante. Nós tínhamos aqui esse U lá de baixo, então eu projetei isso também de sexta-feira. A gente veja que na abertura a gente cravou o primeiro alvo, muito próximo da abertura ali. Aí joguei o segundo alvo, a gente bateu lá em cima também. O terceiro ficou em aberto, mas eu vou deixar no segundo aqui para a gente ter uma noção. É... Então, assim, esses eram os dois principais, né? Os dois mirando aqui na mesma região. E aí, o que eu tentei fazer? O mercado abriu, andou esses 1.000 pontos, deu nesse primeiro alvo aqui, e aí ele deu um PC. Se a gente parar para olhar, na verdade foi 1, 2, 3 de compra. Essa microestrutura aqui que poderia ser lida como um triângulozinho ascendente, né? Acho que não precisa nem desenhar, tá bem fácil de entender aqui. Veio, trocou polaridade com esse 1, 2, 3, eu entrei na compra, aí ficou patinando um tempão e a minha entrada estava abaixo da 20 e eu optei por proteger aqui, considerando que o mercado estava esticado. Beleza, depois ele fez essa estrutura aqui muito parecida com a de uma bandeirinha aqui, né? Ou que fosse o rompimento desse canalzinho. Talvez pegar aqui assim, né? Enfim. Mas também calçado pelas médias, né? Então veja que ele deu esse sinal, de certa forma, até aqui, ia fazer uma correção mais ampla aqui. É, perdendo essa tendência aqui, eu quero dizer, ó. E veio, rompeu para cima, alinhou as médias, fez de certa forma aqui uma estruturinha de pivô. E eu entrei aqui, essa aqui foi legal até. Ela começou aí, chegou a pagar aí 200 pontos, como eu falei. Só que vejam de novo, né, a questão das resistências na cara aqui que eu tinha desenhado. E eu até tinha ficado otimista aqui, falei, cara, para buscar esse cara aqui, ou até mesmo, eu esqueci de desenhar aqui, eu tinha considerado isso aqui um range, né? Então ele pegou o primeiro alvo aqui, segundo alvo cravou lá. Então era mais uma confluência que tinha ali. Então vocês percebem, isso aqui muito provavelmente o volume profile também desenhou. Mas essa região aqui tinha muito alvo mesmo, né? Pintado uma cor bem chamativa aqui, vermelho. E não deu outra, né? O mercado foi ali e travou. Então eu até fiquei na expectativa, mas eu reagi rápido aqui pelo seguinte, porque aí ele rompeu essa estrutura. Eu até tinha desenhado esse pivô aqui para cima, ou essa estruturinha, que ele até chegou a dar primeiro alvo lá depois. Mas, cara, esse candle aqui me tirou. Isso aqui para mim foi uma impulsão de reversão, então eu vou apagar todos esses fibos aqui, que apontam praticamente para o mesmo lugar. Mas eu queria chamar a atenção para esse candle, que para mim foi uma negação do rompimento aqui, numa região de defesa. Uma impulsão de reversão, candle 181, ele foi, abriu bonito, ó, 180 sem pavio. Era uma estrutura aqui de trap de continuidade, até de certa forma. E aí ele foi para cima, voltou e perdeu esse fundo, fechou perdendo o fundo. Eu falei, cara, vou zerar aqui. Porque aqui para mim era até um sinal de venda, se parar para pensar.
porque como eu falei, o tanto de tanto de confluência que tinha nessa região, a primeira retração do macro, o mercado esticado, cara, para mim poderia até ser uma venda ali. Mas já era final da tarde e tal, eu estava comprado, não virei a mão, só zerei minha posição. Só que o mercado também não quis cair, né? Então por isso que eu falei da questão da força do mercado também. Então por ele estar efetuando esse descanso aqui, o meu viés macro para o mercado é de continuidade da alta para os próximos dias ou até mesmo o fechamento da semana. Não estou falando em mudança de tendência, né? Mas eu acho que muito bem a gente vai vir testar as, as retrações do movimento macro. E aí, olhando pelo Ibov, uma coisa que é bem legal aqui, né? Esse pivôzinho bem claro, seja um oco invertido ou pivôzinho. Mas se a gente projetar ele aqui utilizando a ferramenta da projeção com o imã ligado, vejam lá, primeiro alvo dá bem no 61. Então, assim, eu acho que muito provavelmente a gente vai vir num zigue-zague. Vai demorar um pouquinho para alinhar essas médias aqui, para vir testar o 61. Se vir testar o 61 rápido, eu acho até melhor ainda para pegar uma venda. Porque se ele vir fazendo um zigue-zague ali as médias, aí fica um movimento mais natural e talvez ele vença essa barreira. Mas se ele vir reto aqui nos próximos dias e testar esse 61, para mim é uma venda. E lógico, se der o sinal de venda, né? Mas então foi isso. Foi um dia que não ofereceu assim. O principal movimento foi aqui com a 72 que eu falei, né? Então, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, a 72 foi muito bem hoje, né? Veio calçando o preço, ó, muito interessante. E que eu entrei sem convicção, entrei em final de movimento, mas pelo menos não tomei stop bobo. Eu tinha bem claro o tanto de confluência que tinha ali na minha testa, até acabei entrando, não sei se foi FOMO ou não, mas assim que eu vi um sinal de reversão ali eu saí fora. E não deu outra, né? O mercado ficou preso nessa região. E acho que é isso, não tem muito o que querer prever o que o mercado vai fazer amanhã. Eu acho que vai depender muito desse overnight e como vai ser o mercado lá fora. Mas se a gente olhar pelos 60, né? A gente não testou nem a média de 9. Eu não cheguei a olhar Bollinger, para ser sincero, mas no diário não, nem mesmo o Ibov. A gente está próximo da banda superior. Então, o que seria o ideal para mim amanhã? O mercado abrir em gap de alta e dar um sinal de venda, ou subir reto para testar uma venda. Agora, comprar, eu não sei se ele vai ser tão fácil, para ser bem sincero. Vamos ver o que o mercado faz, né? Talvez um pullback aqui na VWAP. Vejam que a VWAP ficou bem certinho no topo anterior. Temos a duplicação do canal aqui para trabalhar e temos todos aqueles alvos. Eu vou deixar desenhado aqui, apesar de que eu não gosto muito de fazer isso, mas eu vou desenhar os alvos desses fibos em aberto aqui para amanhã, ou pelo menos essa retração, né, que eu acho bastante plausível. Acho que faz até mais sentido do que os alvos e a gente desenhar essa retração desse fundo aqui, ó, que foi dessa última perna, né? Então a gente teve o topo, fundo e foi reto, sem um fundo claro, né? Então, aos 50% está aqui no teste do gap e o 61 na cabeça desse espelhamento lá de baixo. Vamos ver o que o mercado vai fazer. Acho que é isso. Não tem muito que alongar o diário hoje. Como eu falei, não operei tão bem, mas também não operei mal. Então vejo isso como uma evolução e vamos ver o que o mercado vai apresentar aí nos próximos dias. Falou, valeu!